Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro, Luiz Sérgio. Hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus abençoe a todos. Que assim possa ser. Bom, hoje, continuidade ao nosso estudo, capítulo 12, Orientação Doutrinária. Bom, vamos lá. Hoje vamos mudar. Eu faço a prece inicial. Vamos. Então vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, sintonizando com o plano superior da vida. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, mais uma vez aqui nos encontramos em torno da obra deste Espírito querido, nosso irmão Luiz Sérgio. Permita, Senhor, que sejamos receptivos às inspirações e que tenhamos a capacidade de transmitir a mensagem a todos que se conectam conosco a partir de agora. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, minha irmã. Vamos lá, então. Orientação doutrinária. Eu queria começar aqui, Agna, porque o Espírito Luiz Sérgio, ele começou a enviar suas mensagens 4 meses depois que ele desencarnou. Ou seja, ele desencarnou em fevereiro e em junho ele já estava enviando mensagem. E alguns críticos do Luiz Sérgio, eles criticam o Luiz Sérgio justamente por isso, por ele ter começado a escrever de forma precoce, vamos assim dizer. Mas eu te confesso que conheço, né? Conheço trabalhador espírita que desencarnou e que no sepultamento do corpo dele já conseguiu transmitir uma mensagem. Não uma mensagem assim, trazer revelação do outro plano, mas uma mensagem de conforto, especialmente para os amigos e familiares que ali estavam, né? Então, alguns ainda chegam a criticar a obra do Luiz Sérgio, porque quando ele começa a psicografar através da Dona Irene Pacheco, a partir do livro Na Esperança de uma Nova Vida, ele começa a usar uns termos joviais. Mas, ora, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aquele que desencarna permanece com suas características de quando encarnado no plano espiritual. Não é o fato de desencarnar que você vai se tornar outra pessoa. Mas eu só queria ver aqui no comecinho do capítulo que o Luiz Sérgio fala assim, ó: muito tenho aprendido, o que aumenta a minha responsabilidade para com o livro espírita. Não desejo de maneira alguma trair a confiança daqueles que acreditam em mim. Então, a obra do Luiz Sérgio, ela não foi uma coisa que o Luiz Sérgio falou assim, vou começar a escrever e saiu escrevendo. Não. Existia desígnio da espiritualidade superior para que ele se tornasse esse porta-voz do mundo espiritual junto aos encarnados, transmitindo essa mensagem clara e objetiva numa linguagem simples. Então, já existia uma determinação do plano espiritual para que isso acontecesse. E mesmo desde o princípio, desde as primeiras mensagens, desde os primeiros livros, o Luiz Sérgio tem essa responsabilidade, porque essa responsabilidade foi uma incumbência que os seus dirigentes espirituais lhe reportaram. Ou seja, ter responsabilidade com aquilo que viria através da sua mensagem e que poderia se tornar livros mais adiante. Então, apesar da linguagem jovial, né, da forma despojada do Luiz Sérgio comunicar, isso não quer dizer que seja uma obra irresponsável, pelo contrário. Ele próprio tem muita, mas muita responsabilidade com aquilo
que sai da sua vivência no plano espiritual. Dito isso, pode dar continuidade da maneira que você achar melhor, minha irmã. Pois é, o Luiz Sérgio, os livros do Luiz Sérgio, como é de fácil compreensão, muita gente que não é espírita lê os livros do Luiz Sérgio, né? Gosta, os jovens gostam muito dos livros, porque não é um livro assim que traz palavras difíceis, que é difícil a compreensão, então é um livro agradável. E os jovens, principalmente, gostam e tratam de temas atuais, né? Mesmo livros que foram escritos há muitos anos atrás, os temas parece que o livro foi escrito ontem, né? Porque continua mais agravado, né? O problema das drogas, o problema do suicídio, o problema do aborto. Então, está cada vez pior. Então, os livros dele tá bem atual. E outra coisa, os livros do Luiz Sérgio está de acordo, não tem nada contra a codificação de Kardec, né? Ele preza muito pela a codificação de Kardec. Ele não vem contra a codificação, né? Então, isso é importantíssimo, né? Para que ninguém venha falar que ele está falando contra a doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? Ele está cooperando com a doutrina espírita e com os jovens, principalmente. Então, esse capítulo como já vem falando dos outros capítulos, vem falando dos médiuns, né? O problema dos médiuns, os médiuns na casa espírita. Eles voltaram a visitar uma casa espírita, e essa casa espírita ela é bem estruturada, né? Era uma casa espírita estruturada. Só que as pessoas que frequentavam essa casa espírita parece que não estava muito afim de estudar e muito menos de trabalhar. Elas estavam afim de ir lá frequentar como se estivesse frequentando um shopping, frequentando uma festa, não queria saber de estudo doutrinário. E aí o Luiz Sérgio disse que ouvindo, né, a conversa lá deles, ficou horrorizado, porque tudo eles botavam culpa nos espíritos. É problema com os filhos, eram os espíritos. É problema com o marido, problema com o esposo, problema com o chefe. Tudo era problema dos espíritos, os espíritos obsessores, né? Então, o Luiz Sérgio ficou se falando que eles tinham que estudar, as pessoas têm que estudar, porque ficar assim botando culpa nos espíritos é uma falta de respeito, né? É uma falta de respeito com os espíritos. E outra coisa, os médiuns dessa casa, a casa oferece cursos doutrinários, cursos de orientação para os médiuns e tem pouca frequência, né? Abre turmas para os médiuns estudarem e eles não frequentam. E ele observou isso, que o próprio dirigente da casa estava dando um curso para os médiuns, tinha 20 matriculados e lá só estava presente 5, e desses 5 ninguém prestava atenção, estava quase todo mundo no mundo da lua e o coitado lá falando para as paredes, né? Então, você vê o desinteresse pelo estudo. Muita gente não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, só quer saber acha que tem a mediunidade e tem que trabalhar logo mediunicamente, não quer saber de educar a sua mediunidade, acha que não precisa. Por que isso? Porque é uma pessoa vaidosa e orgulhosa, né? É uma pessoa que ainda não conhece realmente a doutrina espírita, porque o verdadeiro médium, aquele médium que tem a mediunidade, que trabalha com Jesus Cristo, é aquele que veste a roupa da humildade.
E para vestir a roupa da humildade, ele tem que estudar a doutrina, as obras básicas, os filósofos da doutrina espírita. Ele tem que saber os conceitos para não se tornar um fanático, para não ser ludibriado pelos espíritos levianos, zombeteiros, os falsos profetas que existem na espiritualidade, né? Porque existem os falsos profetas, aqueles que querem enganar os médiuns, e muitos caem. Por quê? Porque não estudam, porque são ignorantes, né? Não querem estudar. E muito menos trabalhar, né? Muito menos trabalhar. E isso, infelizmente, não acontece só dentro da doutrina espírita, né? Acontece nas outras religiões, que eles estudam o evangelho, vão lá, decoram a Bíblia, decoram versículo por versículo, mas não coloca os ensinamentos na prática. Quer dizer, não conseguem praticar o que eles recitam, né? É complicado isso aí. Então, a preocupação do Luiz Sérgio aqui é com o estudo dos médios, que os médios não querem estudar e muito menos trabalhar. Eles querem apenas o trabalho mediúnico, fazer caridade, não quer saber dessas coisas, não. Nessa casa aqui, um ou outro. O dirigente da casa estava tentando fazer o papel dele, mas mesmo assim era difícil, né? Era muito difícil, porque as pessoas eram vaidosas e orgulhosas, achavam que não precisava daquilo. E quantos exemplos a gente vê por aí, né, Alexandre? A gente vê pessoas que acham que sabe mais, aí chega lá, vê alguém que está dando uma aula, está dando uma orientação, acha que aquela pessoa mas eu sou um doutor e vou ficar assistindo aula de uma pessoa que semi-analfabeta, que nem fala direito, mas tá bom, nem fala o português direito, mas tem um conhecimento doutrinário que ele não chega nem perto, né? Quantas pessoas são assim? Eu conheço pessoas que são pessoas, vamos dizer, que não têm estudo, o nosso estudo material, mas tem o estudo da doutrina espírita, né? Conhece a doutrina espírita e pratica a doutrina espírita. E muita gente orgulhosa acha que não é humilhante para ele estar ali escutando aquela pessoa, que aquela pessoa não é digna de dar aula para ele. Eu acho isso muito triste para uma pessoa que chega a uma casa espírita, porque não é espírita realmente, não é cristão, né? Ainda não aprendeu a humildade. Pode falar, nós precisamos entender que, assim, no mundo nós temos os nossos posicionamentos, seja no campo da política, no campo profissional, no campo acadêmico, enfim. Mas dentro da casa espírita, do portão para dentro, aí esses títulos profissionais, eles devem ficar lá de fora, né? Então, não tem assim, hoje a palestra é do doutor fulano, hoje a aula é da professora. Não, aqui dentro somos todos irmãos. E não temos que diferenciar ninguém por titulações. Então, é muito natural na doutrina espírita, inclusive, acho que, se não me engano, foi no começo dos anos 2000, eu não lembro agora, me perdoem, mas eu não lembro. Saiu uma matéria em cima de uma pesquisa que foi feita do IBGE, que mostrava que os espíritas eram mais ou menos 2% da população e que os espíritas eram os que mais tinham frequentadores intelectualizados, né, com nível superior. Isso foi um celeuma, né? Assim, aqueles mais vaidosos adoraram isso. E aí eu até questiono essa pesquisa, Agna, porque, por exemplo, quando a gente vem aqui na nossa fraternidade Espírito Bom Samaritano, não é tão superior o número de pessoas que tenha cursado uma faculdade do que daqueles que não cursaram, né? Assim, não é uma coisa infinitamente
não é uma discrepância tal como foi mostrado. E às vezes, se a gente for buscar outras casas em lugares periféricos, né, verdadeiramente encravados ali e conduzida muitas vezes por uma comunidade local, nós vamos ver ali pessoas de extrema simplicidade. Eu já vi pessoas na casa espírita que não sabiam ler, que eram analfabetas, mas se eu ouvia a pessoa falando, você falava, nossa, essa pessoa tem muito conhecimento, né? Nem a errar português, assim, não é, e ficava evidente. As pessoas falavam, né? Porque, pessoal, na doutrina espírita, ela, além de ser estudada nas suas mais diversas formas, ela tem que ser, antes de tudo, praticada. Então, às vezes, a pessoa não tem muita letra, não sabe ler muito bem, mas ela sabe entender a mensagem na sua essência e passar a viver aquilo ali. Então, nós precisamos tirar essa visão preconceituosa e entender que o ambiente da casa espírita é um ambiente de irmãos. E nessa irmandade, nessa vivência fraterna, nós precisamos cessar qualquer tipo de exposição relacionada ao orgulho e à vaidade. Então, essa observação que o Luiz Sérgio faz, inclusive em relação a alguns médiuns que vão para a casa espírita como se fosse para uma festa. Então, vão ter aquelas pessoas que se ornam, que se arrumam, usam joias, e vão ter aquelas pessoas que vão simplesinha, mas dentro daquela simplicidade não tem nada que se torne agressivo, que se torne vergonhoso, mas de uma maneira simples, mas que a pessoa não está agredindo ninguém, não está se fazendo de coitadinho. Então, eu lembro uma vez que eu fui tomar passe numa casa espírita, e aí o barulho das joias da mulher aplicando passe era uma coisa horrível. Parecia que tinha uma cobra ali naquela sala de passe, uma cascavel chocalhando lá o rabo dela, tamanha a barulheira. Então, uma coisa que incomodava. Poxa, Jesus usava joias, Não, era aquela simplicidade, aquele gesto de amor. Então, por que nós vamos encher os braços de joias para aplicar o passe? Não tem necessidade nenhuma disso. Então, a casa espírita ela deve ser um ambiente de acolhimento. Então, você se portar de uma maneira simples, de uma maneira menos extravagante, é uma forma de demonstrar simplicidade e essa demonstração se torna num verdadeiro acolhimento. É verdade. E uma vez também eu fui tomar um passe na casa espírita, o passista estava usando um perfume tão forte que eu saí da sala de passe com dor de cabeça, né? Então, tem que ter cuidado, tem que não pode, né? Mas também não pode exagerar. Wagner, esse passista devia estar com um perfume exagerado, porque seu nariz já não funciona muito bem. E se te incomodou, mas isso faz muitos anos, né, Alexandre? Nessa época eu ainda tinha nariz bom, não era tão ruim como hoje, não. Foi bem uns mais de 20 anos atrás. Eu senti mal com perfume. Hoje em dia talvez não sentiria, porque o meu nariz não está me prestando mais. Mas e outra coisa, né? Ele fala também que o dirigente da casa, né, ele tem que saber o que acontece dentro da casa espírita, principalmente nos cursos, né? Quais os livros que estão sendo estudados, não pode deixar isso solto, porque os livros que estão sendo estudados, os médios e iniciantes, principalmente os médios e iniciantes, né? Tem que ter, nós oferecemos, né, na nossa casa um estudo sistematizado da doutrina espírita,
todo mundo sabe, a diretoria sabe, você sabe, quais são os livros que são estudados. Ninguém, não tem um que vai dar aula lá, não, eu vou dar, vou querer esse livro aqui. Não existe isso. Porque a gente tem, dentro aí da literatura espírita, tem livro dito espírita de tudo quanto é jeito, né? A gente não pode deixar solta aí a cabeça de cada um querer pegar os livros e trazer qualquer livro, principalmente para uma pessoa iniciante que não conhece a doutrina espírita. Né? Então, o dirigente ele tem que saber o que está acontecendo dentro da casa espírita, tem que ser chato mesmo, não pode deixar correr frouxo, não. O Luiz Sérgio ressalta bem isso aqui, porque depois pode criar sérios problemas, pode criar médiuns que são fanáticos, médiuns com conhecimento totalmente distorcido, que vai causar problema para a casa espírita e para a doutrina espírita, né? Médios totalmente desequilibrados. Por quê? Porque não foram bem orientados pelos seus instrutores, não tiveram orientação correta. Então, a responsabilidade do dirigente da casa ela é muito grande. Ele tem que ficar de olho aberto e prestando atenção em tudo. Né? Graças a Deus, a nossa casa ela é bem estruturada quanto a isso, né, Alexandre? Graças a Deus é uma luta, né? Porque tem as pessoas que não entendem, que acham que, por exemplo, assim, diariamente chegam pessoas pelo WhatsApp que falam que eu sou médium há 30 anos, mudei aqui para Águas Claras, quero uma casa mais próxima. Beleza, pode vir participar da casa, venha conhecer. Mas para ingressar na mediunidade, tem que fazer curso. Mas eu já fiz todos os cursos. Aí a gente fala, então, meu irmão, minha irmã, é melhor você buscar outra casa, porque a nossa não tem médium nenhum que aposenta e que não esteja nos cursos e que não esteja nas atividades práticas. E aí, enfim... Mas a gente faz isso porque quer castigar as pessoas de forma nenhuma. Porque, Agna, nós, enquanto trabalhadores espíritas, enquanto dirigentes de uma casa espírita, nós temos que ter muita responsabilidade com aquilo que nós ofertamos para as pessoas que nos buscam. Então, a pessoa que vem aqui em busca do passe, ela vem em busca de receber alguma coisa. E para a gente garantir que essa pessoa vai receber uma coisa de qualidade, nós precisamos que nossos médiuns sejam pessoas esforçadas, sejam pessoas disciplinadas, sejam pessoas esclarecidas, porque é muito ruim quando você vai num lugar tomar um passe, e aí, de repente, um médium te pega assim pelo braço e fala, o Espírito falou isso e isso para você. Eu vi. Caramba, não precisa de nada disso. A função do passista é dar o passe bem feito, dá o passe de qualidade, e para o médium ter essas qualidades, a única coisa que vai favorecer é o estudo e o trabalho no campo do bem, o trabalho na caridade. É verdade. E tem umas aberrações, né? Médiuns que fala que recebeu notícias de recém-desencarnados e, em vez de ajudar a família, faz a família ficar desesperada, né? Ou liga para a pessoa, para a família, falando coisas que não são verdadeiras, ou até para pessoas que vai procurar tratamento na casa, aí liga e fala que teve sonhos, essas coisas é muito preocupante. Um médium desse jeito é um médium que é muito desequilibrado. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Porque se uma pessoa vai procurar uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual e chega lá, o médium que atende vai falar, não, mas você está assim porque você é médium e aí, por causa dessa mediunidade você está desequilibrado, você tem que vir para a casa espírita. Não é isso. A gente não faz um negócio desse. Né? Isso vai assustar mais a pessoa
nem conhece a doutrina, e você vai falar que tem um monte de espírito obsessor ao seu redor aí, que eu estou vendo. O que a pessoa vai fazer? Vai correr, nunca mais vai voltar na casa espírita, né? Falar, Deus me livre, eu não vou naquele lugar mais nunca, né? Então, o médium, ele precisa... Por que o médium faz uma coisa dessa? Porque ele não tem conhecimento doutrinário. Se ele tiver, ele não faz um negócio desse, né? Porque mediunidade a gente não desenvolve, mediunidade a gente educa, né? Ninguém desenvolve mediunidade em ninguém. Ah, vem cá, Alexandre, eu vou desenvolver agora uma mediunidade em você. Não existe isso. A gente, cada um, se tem a mediunidade, ele vai procurar uma casa espírita bem estruturada para educar a sua mediunidade, e não para desenvolver. Esse termo desenvolver fica errado, né? Fica parecendo que você vai para a casa espírita, você não tem mediunidade nenhuma, aí lá você vai começar a ter mediunidade. Não é isso. Você já tem a mediunidade, você vai educar através do quê? Do estudo, através do trabalho, né? Dos trabalhos assistenciais, da ajuda ao próximo, né? É assim que a gente vai desenvolvendo a mediunidade. É isso, Alexandre? Isso mesmo. E não existe nada que dá melhor essa segurança do que o estudo da doutrina espírita, né? Um estudo sério, um estudo com pessoas que preparam a aula, porque a gente também, muitas vezes acontece, aquele grupo tem o curso, tem o curso sistematizado, mas o instrutor nem estuda, o instrutor acaba lendo ali a aula junto com os alunos. Não, o instrutor tem que preparar uma boa aula, ele tem que fazer o planejamento para que aquela pessoa que está participando, ela possa verdadeiramente receber a essência daquela lição que está sendo ofertada. É verdade, né? Agna, falta só uns minutinhos. Fala aí daquele caso da irmã lá. Aí eles foram chamados para ajudar num caso de um... Eles foram para uma casa onde assistiam um trabalho de desobsessão e estava tendo um senhor, chamado Laerte, ele foi procurar o centro, porque ele foi orientado para ir lá nesse centro, ele nem era espírita, né? Ele foi orientado, alguém falou para ele procurar a doutrina espírita por causa da esposa. A esposa, ele era muito rico, tinha uma esposa e 2 filhos adolescentes, essa esposa estava totalmente desequilibrada. E ele não entendia o porquê. E ele, pois detetive, descobriu que a esposa estava numa igreja. Aí ele ficou até feliz, não, ele está indo para a igreja, tudo bem, né? Só que aí ela começou a gastar, e ele foi perguntar por quê, e ela ficou brava com ele, bateu nele, foi uma maior confusão. Aí ele foi procurar o centro, né? E aí foi que a turma do Luiz Sérgio foi chamado para ajudar, e eles foram lá na casa dela, chegou lá, ela estava andando para um lado e para o outro, recitando partes da Bíblia, e o Luiz Sérgio falou assim, mas ela está até bem, ela está falando aí, recitando parte da Bíblia, aí o Tomás falou para ele, olha aí na casa mental dela, aí tinha um monte de obsessor ligado à cabeça dela, um monte, e ela totalmente desequilibrada, né? E aí o companheiro deles, o Ciron, tentou afastar, né? Quando afastou um pouco eles da casa mental dela, da mente dela. E aí o que aconteceu? Ela lembrou do marido e começou a chorar desesperadamente. Aí o Tomás começou a dar passe nela e o marido chegou, ela se jogou no braço do marido e desmaiou. Falou assim, eu estou doente, me leva para o médico. Aí desmaiou. Aí eles levaram ela para um hospital psiquiátrico espírita. Olha que legal. E lá ela foi tratada e realmente os obsessores foram tirados dela e no plano espiritual, eles fizeram um acordo com esses obsessores, né? Falou, depois de tratada, se ela quiser voltar para essa igreja, nós não vamos se meter mais, não. Mas, por enquanto,
vocês vão ficar fora, deixar a gente cuidar dela, né? Isso na parte espiritual, né? Porque os obsessores ficaram questionando. Ela gosta da nossa igreja, ela gosta da nossa seita, lá da nossa igreja, que eles falavam, mas era uma seita, que é feita só para destruir famílias, onde eles só querem arrecadar dinheiro, separar. Isso existe mais, gente. Incrível que não é só igrejas evangélicas, não. Tem seitas de tudo quanto é coisa aí que você se imaginar, existe pelo mundo afora, né? A gente sabe disso, infelizmente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque acontece demais. Até dentro da doutrina espírita, né, Alexandre? A gente sabe que tem alguns centros aí que é mais seita do que centro espírita, né? Existem aqueles médiuns que são orientados por espíritos levianos, né? E esses médiuns, que apesar de servirem a espíritos levianos, são médiuns, acaba subjugando muitos trabalhadores e acabam extorquindo, acabam explorando. E a gente vê aí, né, a história nos mostra aí uma série de pessoas que eram médiuns comprometidas e enveredam pelo caminho do materialismo, da aquisição dos bens, pelo desregramento sexual, cometendo abusos, cometendo lesões e assim sucessivamente. Mas a grande maioria das vezes acontece aquele abuso espiritual, né? Faça isso, faça aquilo, e a pessoa usa daquela possibilidade magnética que ela tem, e aquele que se subjuga, né, que se sente reduzido diante daquela ação magnética, acaba por quase se transformar numa mente escravizada. Então, quando se pega o livro Tormentos da Obsessão, nós vamos ver exemplos desse tipo de coisa. Então, não é o fato de ser espírita, ou melhor, não é o fato de estar dentro de uma casa espírita ou de ser médium que você está livre de ser um desses terroristas espirituais. É verdade. Se a gente não vigiar e orar, estudar e trabalhar, a gente está sujeito a isso aí, né? É isso Por mesmo. isso que é importante estudar, trabalhar, vigiar e orar, tá fazendo a sua reforma íntima, tá cada dia tentando melhorar, se tornar cada vez mais humilde, adquirir a humildade, porque então a gente vai se resvalar, a gente vai para descambar para esse lado aí. É isso mesmo. Minha irmã, faz a prece para nós, por favor. Vamos agradecer esse momento a Jesus, nosso amigo e companheiro de todas as horas, por esses momentos de estudo. Agradecer, Senhor, pela nossa vida e agradecer por estarmos aqui reunidos e pedindo, Senhor, que abençoe a todos que estão conectados conosco, que a sua paz possa estar presente em todos os lares, que o seu amor possa cobrir a todos, Senhor, e que possa, Senhor, estar conosco hoje e sempre. E em teu nome damos por terminado o nosso estudo da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, obrigado aí pela companhia de todos. Tenham todos uma excelente semana, uma semana abençoada. Um grande abraço e muita paz. Um grande abraço, gente. Boa noite.